O que teria acontecido se Alexandre, o Grande, tivesse vivido mais 20 anos? A morte de Alexandre, o Grande, na Babilônia, com apenas 32 anos, é um dos momentos mais dramáticos e controversos da história mundial. Sua morte repentina não apenas interrompeu uma expansão sem precedentes, mas também mergulhou seu vasto império no caos das guerras dos Diádocos, fragmentando-o em reinos helenísticos que, embora influentes, jamais alcançaram a coesão de sua visão original. A questão de o que teria acontecido se Alexandre tivesse vivido até os 52 anos, uma longevidade razoável e não implausível para um homem de seu status, não é um mero exercício de ficção histórica, mas uma ferramenta analítica profunda para avaliar a estabilidade, as ambições e a estrutura de seu império. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar! No ano de 323 a.C., o Império de Alexandre era mais uma rede de conquistas militares do que uma estrutura política coesa. O desafio não era vencer, mas governar. Uma vida longa teria permitido a Alexandre enfrentar a tarefa titânica da consolidação. A primeira e mais crucial mudança teria sido a imposição de uma Pax Macedônia, ou, mais precisamente, uma Pax Alexandrina. Isso implicaria suprimir as revoltas que surgiram imediatamente após a sua morte, como a rebelião na Grécia ou os conflitos na Báctria e na Sogdiana, e estabelecer um sistema administrativo uniforme. Alexandre já havia iniciado a política de fusão cultural, promovendo casamentos mistos, como os casamentos de Susa, e a incorporação de elites persas em sua administração e exército. Mas 20 anos teriam lhe dado o tempo necessário para estabelecer essa política. É provável que a fusão de culturas, conhecida como helenismo, tivesse se aprofundado, tornando-se menos dependente da figura do rei. A administração das satrapias era um ponto fraco. Alexandre tendia a confiar em sátrapas e governadores macedônios que frequentemente agiam com excessiva autonomia. Um reinado mais longo teria permitido que ele aperfeiçoasse um sistema de freios e contrapesos, talvez estabelecendo uma burocracia centralizada mais forte, inspirada em parte pelo modelo aquemênida que ele havia desmantelado. A lição do caos que se seguiu à sua morte é clara. Um império desse tamanho precisa de instituições, não apenas de um líder carismático. Além disso, os vastos recursos financeiros acumulados, grande parte do tesouro persa, teriam sido investidos em infraestrutura de grande escala, como portos, estradas e, principalmente, novas cidades helenísticas. Alexandria, no Egito, foi um modelo de sucesso. Dentro de 2 décadas, podemos esperar dezenas de Alexandrias, do Indo ao Danúbio, cada uma atuando como um centro de disseminação da cultura grega e garantindo a lealdade local por meio de oportunidades econômicas. A disciplina dos veteranos também teria sido uma preocupação. As companhias de seguros mútuos no exército, como a Diopis, demonstram a tensão entre o rei e suas tropas. Um Alexandre mais maduro, com mais tempo, poderia ter gerenciado sistematicamente a desmobilização e o assentamento de seus veteranos, criando colônias militares que serviriam como bastiões de seu poder em territórios periféricos. Alexandre, apesar de seu retorno forçado do rio Rífasis, não havia esgotado suas ambições geográficas. Os registros históricos, em particular as decisões de seu tribunal imediatamente antes de sua morte, sugerem 2 direções principais para futuras campanhas. Primeiro, a expansão para o oeste. Cartas e planos históricos indicam a intenção de conquistar a Península Arábica. Essa campanha não apenas garantiria o controle das rotas comerciais do Mar Arábico, cruciais para o comércio com a Índia, mas também consolidaria o flanco sul do império. Mas a ambição mais importante, e talvez a que mais provavelmente ocuparia um exército inquieto, teria sido a campanha em direção ao Mediterrâneo Ocidental. A existência de potências emergentes como Cartago e as nascentes repúblicas italianas, incluindo Roma, não podia ser ignorada pelo Senhor da Ásia. A teoria mais plausível é que Alexandre, após consolidar o controle sobre seu vasto território oriental, teria voltado sua atenção para o oeste, provavelmente primeiro contra Cartago. Curta, inscreva-se e compartilhe. Um confronto entre o Império de Alexandre, com seus exércitos comprovados e frota formidável, que já havia sido ampliada para a campanha árabe, e Cartago teria redefinido a história do Mediterrâneo.
Muito provavelmente, Alexandre teria prevalecido, eliminando Cartago como potência marítima e criando um império que se estenderia do Mar Egeu ao Atlântico. O impacto em Roma é a parte mais especulativa. Uma Roma ainda incipiente, embora forte regionalmente, teria enfrentado um poder de magnitude sem precedentes. É possível que Roma nunca tenha se tornado um império, permanecendo subsumida como um estado aliado ou vassalo do superimpério helenístico. A civilização ocidental, tal como a conhecemos, poderia ter se desenvolvido sob um paradigma helenístico ininterrupto durante séculos. Resumindo, os 20 anos adicionais não só teriam permitido a Alexandre terminar o que começou, como também empreender as conquistas que seus documentos póstumos sugerem, a unificação total do mundo conhecido da época, do Mediterrâneo à Índia, e o confronto direto com as potências ocidentais. Talvez o maior fracasso de Alexandre em vida e a causa direta de seu colapso após a morte tenha sido a falta de um herdeiro adulto claro. Seu filho, Alexandre IV, nasceu póstumamente e o outro, Hércules, era ilegítimo. Numa monarquia personalista, a sucessão é a âncora da estabilidade. Com mais 20 anos, Alexandre não só teria tido tempo para gerar filhos adultos, mas também para criá-los e instruí-los na arte de governar. Por volta dos 52 anos, seu primogênito legítimo já seria um jovem de 20 anos, capaz de assumir responsabilidades ou, pelo menos, ser indiscutivelmente reconhecido pelos generais, os diádocos. Se Alexandre, o Grande, tivesse vivido mais 20 anos, o dilema dos diádocos teria sido resolvido de forma diferente. Sua lealdade, embora ambiciosa, estaria sujeita à gestão de Alexandre, que poderia ter relegado os generais mais arriscados às fronteiras, evitando a fragmentação em grandes reinos independentes. Em vez de reinos, a estrutura de sucessão mais provável teria sido um sistema centralizado sob a Casa de Argeada, com o rei em Babilônia ou Pela e sub-reis ou vice-reis responsáveis. A figura do rei teria sido deificada, facilitando uma sucessão ordenada a um herdeiro instruído. Os 20 anos adicionais teriam proporcionado o tempo essencial que faltava para a consolidação, o aprimoramento de sua fusão cultural e a segurança de uma linha de sucessão. A hipótese sugere que essa longevidade teria consolidado um império mundial helenístico duradouro. Esse império teria estabelecido um monopólio cultural, político e econômico sobre o Mediterrâneo e a Ásia Menor, provavelmente eliminando Cartago e subordinando Roma. O helenismo teria se tornado a língua franca de Gibraltar à Índia, impedindo a assimilação romana e a subsequente ascensão do cristianismo. Em última análise, Alexandre, ao viver até os 52 anos, teria institucionalizado sua visão, criando um império com a inércia e a estrutura necessárias para sobreviver como uma única entidade política ou como um sistema de estados confederados muito mais estável do que o caos dos diádocos. O mundo, sem dúvida, teria sido mais grego, maior e mais unificado antes do domínio de Roma. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!